Localizado no concelho de Sintra e na cidade de Queluz, o Palácio Nacional de Queluz representa uma das últimas majestosas construções erguidas na Europa em estilo rococó. Embora os seus traços arquitetónicos salientem também estilos barroco e neoclássico. Residência de verão favorita da família real na segunda metade do século XVIII, é precisamente durante esse período que melhor cumpre as funções pelas quais terá sido erguido. Para melhor compreendermos a sua história, vamos recuar um pouco mais no tempo. Houve uma época em que esta propriedade era pertença dos marqueses Castelo Rodrigo. Existia apenas um pequeno pavilhão de caça, rodeado de propriedades rurais. Tal como tantos outros nobres, os marqueses Castelo Rodrigo, durante o domínio filipino, foram partidários de Espanha. Na altura da restauração, caíram em desgraça e foram exilados e expropriados dos seus bens, onde se incluía a propriedade de Queluz. Estes foram integrados na Casa do Infantado. Criada por Dom João IV, tinha como objetivo assegurar a vida dos segundos filhos dos reis, abarcando propriedades e bens materiais confiscados aos apoiantes de Espanha. O terceiro senhor da Casa do Infantado era o infante Dom Pedro, irmão do rei Dom José, e a sua história enlaça-se com este lugar. Forçado a ficar durante muito tempo por Queluz, já que o palácio que tinha ainda bem posto em Lisboa ardera, Dom Pedro encanta-se por este lugar. Será ele então o grande responsável das obras de ampliação. Como é visível por toda a parte, terá a sorte de se rodear de grandes mestres e fabulosos artistas que terão feito de Queluz o que ainda é hoje. É ajudado nesta obra pelo engenheiro da corte Manuel da Maia, que havia estado envolvido na construção do Aqueduto das Águas Livres. A primeira obra que ele empreende, então, de ampliação dentro do edifício, fará com que, do Paço Velho, se chegue até à capela, construindo a ala do corpo central e a ala da capela, o espaço onde mais tarde serão a sala do trono e da música. No exterior, ele quer criar, da Casa de Campo de Queluz, quer criar a Real Quinta de Recreio de Queluz, e esta palavra recreio já nos diz alguma coisa, e precisa para isso de equipamentos de diversão, e na época os jogos de água seriam das partes mais importantes de qualquer jardim do século XVIII. Para isso ele precisa de água, e as primeiras obras que empreende no jardim são então de captação de água. Captação feita a 13 km de distância daqui, nas colinas em redor, que implicam aquedutos, que implicam galerias subterrâneas, que implicam minas, tanques de reservas de água, que fariam depois funcionar esses jogos de água e os repuxos que funcionavam por gravidade. Vai ganhando corpo a Real Quinta de Recreio, onde a corte podia correr durante as estações mais quentes do ano, sobretudo junho e julho, que coincidiam com os aniversários reais. A vida parecia fluir pacificamente até que o rei Dom José se depara com um problema de sucessão. Tem apenas filhas e precisa de um filho varão para assegurar o trono. Perante este facto, mudam-se as leis e consegue-se que Dona Maria, futura Dona Maria I, a filha mais velha, possa ser rainha. Num casamento de tal importância, tinha de ser alguém que não pusesse em questão os interesses do reino, e a escolha recai precisamente sobre Dom Pedro. Se as modificações efetuadas a Queluz eram suficientes para um príncipe, surge agora a necessidade de criar salas de aparato adequadas às novas funções oficiais e dignas do rei Dom Pedro III e da rainha Dona Maria I, sua esposa e sobrinha. Se da primeira vez o arquiteto da Casa Real, Mateus Vicente Oliveira, tinha sido responsável por todo o engenho do edifício, após o terremoto de 1755, é chamado a participar no projeto de reconstrução da cidade e acaba por indicar para o substituir o arquiteto francês Jean-Baptiste Roubilion. Não será possível falar do palácio sem fazer uma vasta referência ao seu maravilhoso jardim. Juntos, constituem um todo indissociável. Os jardins mais não são do que o prolongamento das salas, e aí muitas vezes começa tudo. É aí que são recebidos os convidados, aqueles que entrarão depois no edifício, para tudo o que ali se passar. Daí que tenham sido uma preocupação de Dom Pedro desde o início da ampliação do Paço Velho, digamos. Com uma área atual de 15 hectares, a Real Quinta de Queluz agregou no passado um conjunto de vastas propriedades. Os seus jardins foram em tempos palco de festas e passatempos da família real. A espantosa extensão dos jardins de Queluz esmaga qualquer visitante, proporcionando uma caminhada mágica e incomparável
através de um percurso mitológico de deuses e heróis da antiguidade clássica, alegorias às estações do ano e às artes, lagos, fontes, estátuas, bustos e vasos. Na época promoviam-se espetáculos de fogo preso, touradas, cavalhadas e eram muito célebres os passeios de barco pelo Canal dos Azulejos. A partir desse Canal dos Azulejos podíamos encontrar, por um lado, vários pavilhões, todos eles em madeira, mas ricamente decorados, que desapareceram por ser perecíveis, não é? De que há só memória. Pavilhões de repouso, para lazer da corte, das pessoas reais, como se chamava. E também para jogos como os jogos do truque, do bilhar. E, do outro lado encontraríamos o carrossel, jogo dos cavalinhos, jogo da malha. O jardim botânico, onde eram célebres os ananásios do Dom Pedro, porque na altura, de facto, a plantação de ananás era algo de exótico. E temos que pensar neste jardim precisamente como qualquer coisa de exótico, eu diria um pouco bizarro. Aqui se reunia aquilo que havia de melhor para mostrar, aquilo que havia de mais raro. E vinha muita coisa rara, porque nós na altura realmente tínhamos contactos com muitas partes do mundo e isso não era tão vulgar como isso tudo. Portanto, quem visitava este ambiente intimista aqui de Queluz conseguia penetrar neste mundo especial. João Antunes e Manuel da Costa Rosado surgem ligados à execução e pintura dos painéis de azulejos azuis e brancos e policromados do antigamente denominado Lago Grande, que mais não era do que uma forma de conduzir a Ribeira do Jamor, que atravessava os jardins numa extensão de 115 metros. As comportas fechavam-se, o canal enchia-se de água e as pinturas podiam ser apreciadas em pequenas embarcações, ao som de melodias tocadas pelos músicos da Rainha, na Casa da Música, situada sobre a parte central do lago. Nesse local situam-se atualmente Baco e Ariadne, e Vênus e Adonis, dois conjuntos de esculturas em chumbo do famoso escultor fundidor inglês John Shear, cuja obra de grande qualidade, incluindo diversos grupos escultóricos, marca a decoração do jardim, sendo atualmente a mais importante coleção reunida do autor. E depois temos uma encomenda que vai transformar este jardim num jardim muito especial até hoje, que é feita a um fundidor escultor que se tornou muito famoso em Londres, John Shear. Trata-se de uma encomenda de peças de chumbo. O chumbo era na altura utilizado para tentar diminuir os custos da pedra. E era utilizado não como hoje o encontramos, em cinzento, mas ganhava cores conforme a sua utilização. Em 1900, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia deram ordens para o restauro dos painéis exteriores do canal. Os seus autores, Pereira Cão e Carlos Alberto Nunes, assinaram e dataram os mesmos. O Jardim Pêncil, assim denominado por ser construído sobre a cisterna de recolha de águas excedentes dos lagos, foi uma forma de Jean-Baptiste Robillon compensar o desnível de cotas do terreno dos jardins. O conjunto escultórico do Lago de Neptuno é atribuído a John Shear. Aqui figuram 3 das 4 estações: primavera, verão e outono. Acrescentadas brilhantemente a este conjunto estão ainda as esculturas em chumbo do casal amoroso Meleagro e Atalanta. Do lado oposto, Vertumo e Pomona, outro par imperdível neste passeio. Estas peças integravam a vasta encomenda feita em Inglaterra através do embaixador Luís da Cunha e sob influência do próprio Marquês de Pombal. Estas peças encomendadas do ateliê londrino de John Shear são hoje em dia uma das maiores coleções reunidas desse fundidor escultor tão famoso ainda hoje em Inglaterra. E foram alvo, inclusive, de um restauro recente, precisamente por serem um conjunto tão importante. E encontramos-lo em grande parte no Jardim Pêncil, embora o possamos encontrar também espalhado pelo jardim. Logo a seguir ao Canal dos Azulejos, deparamos-nos com mais alguns sensacionais elementos constituintes da obra de John Shear. Uma escultura que ilustra a história bíblica de Caim e Abel, Enéas e Anquises e, por fim, o rapto de Proserpina por Hades. Jean-Baptiste Robillon fora também o grande responsável pelo desenho dos jardins.
Em 1764, projeta o que viria a ser o maior lago dos Jardins, no qual brilham Diana e Apolo. Por fim, a fonte de Neptuno de Ercole Ferrata, que representa Neptuno rodeado de tritões. Apenas em 1945 veio a ser integrada nos jardins do Palácio de Queluz. A estatuária pontua então de uma forma única todos os jardins do palácio, apresentando-se como um elemento constante e indispensável, tendo como principal fonte de inspiração a mitologia clássica. Encontrando-se já terminada em 1770, a Cascata Grande, construída com pedra de Cascais, seria ornamentada por estatuária em pedra e em chumbo, que não terá resistido até aos nossos dias. A separar os jardins superiores da zona do parque, a fama heroica montando Pégaso, recriada em duas estátuas idênticas, marcam a entrada para o Jardim Pêncil, principal jardim de Aparato. Manuel Alves e Filipe da Costa são os autores desta obra imponente que data de 1771. Marte e Minerva prestam guarda à singular fachada das cerimónias, da autoria de Jean-Baptiste Robilion. São assim os jardins do Palácio Nacional de Queluz, prolongamento natural das vivências dos seus interiores. A água e os seus jogos são nos jardins à francesa o seu ornamento privilegiado. No século XVIII, enaltecem-se os jardins como o símbolo da cultura oposta à natureza selvagem. Para enriquecimento dos jardins, são ainda encomendados à Itália, através de Nicolau Pozzolo, um italiano estabelecido em Lisboa, um maravilhoso conjunto de escultura de pedra constituído por estátuas, bustos e vasos. O pavilhão Robilion parece saído de um conto de fadas. O conjunto mais grandioso de esculturas de vulto sobre a balaustrada superior representa panóplias e alegorias às estações do ano e encontra-se sobre o quarto Dom Quixote, quarto de Aparato, onde nasciam e morriam as pessoas reais. Em frente ao canal de azulejos, a escadaria dos Leões funciona como mais um engenho arquitetónico e cenográfico perfeito, criado por Robilion para compensar o desnível entre os jardins superiores e a parte baixa do parque. Mesmo junto da Cascata das Conchas, estas jaulas exibiram em tempos animais selvagens. Uma grande atração para a maioria das pessoas que não viajavam pelo mundo fora e que por vezes nem sabiam da sua existência. Para a obra de Queluz, há alguém que se transformará numa personagem muito importante para Queluz. Nem mais nem menos do que o arquiteto Jean-Baptiste Robilion, um francês, uma personagem eclética que passa por muitas fases na sua vida. Nasce em Paris, de uma família de escultores e marceneiros, trabalha na Holanda também como escultor, depois trabalha também com Thomas Germain em Paris, como Orives, dá nas vistas aqui quando Dom José sobe ao trono e nas comemorações ele faz os carros alegóricos e toda a parte da arte efêmera. Bom, é esse Jean-Baptiste Robilion, francês, que chega a Queluz e vai então preparar este espaço para as suas novas funções. E ele vai ser responsável pela aula poente, pelo pavilhão Robilion, que ficou com o seu nome, e pela construção da Sala do Trono e a reformulação da Sala da Música. Comecemos então a nossa visita por este admirável palácio, precisamente pela Sala do Trono. No projeto inicial do arquiteto Mateus Vicente Oliveira, existiam 5 salas. No entanto, para dar origem ao espaço atual, terão sido demolidas. Concebida ao gosto de regência rococó, a sua construção iniciou-se somente em 1768 e ficara concluída em 1774. A extraordinária obra de talha deve-se ao grande escultor entalhador Silvestre de Faria Lobo. É a sala que surpreende o visitante quando entra. Não podemos deixar de fazer E, de facto, esse vem do Jean-Baptiste Robilion, que conjugou perfeitamente todos os elementos que poderia fazer. Desde os atlantes que suportam o teto,
em talha dourada, todos os efeitos de talha dourada em forma aconcheada, como no francês o estilo diz rocaille, não é? Vem da concha. O jogo de luz que vem do jardim, joga com os espelhos que ampliam novamente a sala, as pinturas, tudo isto faz daquela sala uma sala glamourosa, uma sala ostensiva, uma sala rica. Mesmo com a certeza da imperfeição humana, é deslumbrante reconhecer que o homem pode ser artista. Olhando em redor, confirma-se que a vida é um milagre e que deve ser vivida como tal. As suas pinturas foram executadas sob a orientação do pintor João de Freitas Leitão e representam a fé, o sol, a esperança, a guerra, a justiça e, por fim, a caridade. As portas e pilastras espelhadas refletem a luz do lustre e das placas de luminária, mas também a do sol, que recai sobre o Jardim de Malta e entra pelas portas-janelas. Esta sala era utilizada para as grandes festas e recepções de Dom Pedro e Dona Maria, e eram também aqui concedidas as raras audiências oficiais que decorriam no palácio. Para esse efeito, armou-se o primeiro trono com dossel da autoria de Silvestre Faria Lobo. Atualmente, a Sala do Trono é palco de banquetes oficiais e concertos promovidos por diversas entidades. Verifica-se pelo inventário de 1763 que a estrutura da Sala da Música se manteve praticamente inalterada desde a sua construção, em 1759, até aos nossos dias. Salientam-se as duas colunas pintadas, imitando mármore pela qualidade da técnica de marmoreado utilizada. À semelhança da Sala do Trono, a decoração do teto em talha dourada é também da autoria de Silvestre Faria Lobo, exibindo motivos alusivos à música. Outros foram os tempos em que a sala era particularmente bem iluminada por 8 placas de luminária de talha dourada e pasta de papel sobre espelho, 36 candelabros, um grande lustre de 2 ordens e 4 lustres mais pequenos. Esta iluminação tão bela quanto ostensiva terá provocado grande admiração a umas princesas marroquinas quando, em 1793, visitaram Queluz. A princesa do Brasil, Dona Carlota Joaquina, na década de 90, escolhe esta sala para a sua sala de audiências e beija-mão. Foi também inúmeras vezes utilizada como Casa da Ópera, até à inauguração do novo Teatro da Ópera de Queluz em 1778. Depois da destruição do mesmo, funcionou como cenário de serões musicais com a presença dos músicos de câmara da rainha Dona Maria I. Outra sala que nos deixa sem respiração nesta viagem inesquecível pelo Palácio Nacional de Queluz é a Sala dos Embaixadores. Igualmente criada por Robilion, algumas das pinturas do teto e da sanca que exibem motivos alegóricos e de chinoiserie devem-se a Bruno José do Val e Francisco de Melo. No painel central, o pintor italiano Giovanni Berardi pintou uma representação de um serenim com o rei Dom José, a rainha Dona Vitória e as suas filhas, retratadas contra o céu. Essa pintura desapareceria no incêndio de 1934, estando atualmente substituída por uma réplica realizada nos anos 40. A Sala dos Embaixadores é realmente uma sala notável. Embora tenha ardido em 1934, quando o Raulino se preparava o palácio para ser aberto ao público e aqui fazia obras de restauro, deu-se um incêndio. O incêndio destruiu esta ala a partir do Corredor dos Azulejos, precisamente. Ele conseguiu depois reconstruir totalmente a Sala dos Embaixadores, uma réplica da que existia, e ela está atualmente como a víamos anteriormente em gravura da época. A existência de 2 dosséis para tronos justificava-se pelas cerimónias em que o rei e a rainha eram acompanhados pelos príncipes do Brasil, herdeiros do trono. Em 1782, morre Jean-Baptiste Robilion, e quem passa a ser responsável pelos projetos do palácio é Manuel Caetano de Sousa, que em 1784 toma a seu cargo a concessão de um novo pavilhão, atualmente conhecido por Pavilhão Dona Maria. Com a edificação desta última ala, ficam concluídas as grandes obras do palácio. Em 1794,
devido ao incêndio do Palácio da Ajuda, Queluz tornou-se a residência oficial e permanente do príncipe regente, o futuro Dom João VI, e de sua família, e assim permanecerá até à partida da família real para o Brasil em 1807, devido às invasões francesas. Em 1908, tornou-se propriedade do Estado e em 1910 é classificado como Monumento Nacional. A capela terá sido uma das primeiras construções a serem erguidas e o seu projeto coube a Mateus Vicente de Oliveira. Compreende uma só nave, distinguindo-se o coro da capela-mor de planta oitavada. Várias cerimónias se realizaram, desde uma missa das pedras, por altura da chegada dos pilares da obra aqui à luz, a cerimónia de lava-pés, que se fazia normalmente na Ajuda, mas que se fez cá em 1765, uma procissão da Senhora do Cabo, por aqui passou, mas, sobretudo, os batizados, 8 batizados, dos filhos de Dom João, segundo filho de Dona Maria e Dom Pedro, e Dona Carlota Joaquina, que realmente aqui nasceram e aqui foram batizados. A cúpula da Capela-Mor é exteriormente revestida por uma cobertura de cobre em forma de bolbo, ao gosto alemão. É sob a direção de Silvestre de Faria Lobo que é executada a obra de talha dourada de inspiração rococó. Na verdade, viria a tornar-se numa referência e a influenciar a decoração dos edifícios religiosos da região de Lisboa. O retábulo representa a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Queluz, e é da autoria de André Gonçalves. Foi trazido por Dom João VI do Palácio da Bem-Posta. Pedro Alexandrino de Carvalho, entre outras obras, realizou a pintura do teto com uma temática evocativa da Virgem. Os músicos de câmara de Dona Maria I, muito elogiados internacionalmente, terão cantado inúmeras vezes neste coro magnífico, entalhado e dourado. O Quarto Império integra-se na ala de apartamentos privados, constituída por pequenas dependências de caráter intimista, onde se situavam outrora os aposentos de Dona Maria Francisca Benedita. Nos estilos neoclássico e império, a atual decoração destas salas exibe tetos e lambris de telas pintadas a têmpera. Presume-se que as mangas de vidro que protegiam as velas seriam numa primeira fase aqui guardadas. Daí o nome do espaço, Corredor das Mangas, atualmente conhecido como Corredor dos Azulejos devido ao seu soberbo revestimento. Francisco Jorge da Costa é o pintor ceramista dos painéis de azulejos policromos neoclássicos que revestem a parte superior das paredes, datáveis de 1784. Chamou-se outrora Sala das Mangas, porque aí se guardavam as proteções das velas em vidro. Depois, com o nome de Corredor dos Azulejos, diz no fundo aquilo que é um corredor completamente revestido de azulejo, uma parte de lambrim de 1764, ainda em azul e branco, onde tem cenas de exterior, de caçadas, cenas bucólicas, enfim. Depois uma parte de 1784, um bocadinho mais recente, já policromada, e que nos dá os grandes temas do século XVIII. Os continentes, as estações do ano, com os seus atributos, a mitologia clássica e, no fundo, algumas sangeries e algumas informações ligadas às descobertas da época também. Em 1764, o pintor Manuel da Costa Rosado criou estes painéis azuis e brancos que cobrem o lambrim. A sala apresenta-se ainda decorada com vasos de faiança da Real Fábrica do Rato e com réplicas dos mesmos, da Fábrica Viúva Lamego. Este irresistível exemplar dos vários carrinhos descobertos para andar nas quintas foi encomendado em 1767 por Dom Pedro e executado sob a direção de Robillon. Ao centro da ala dos aposentos da rainha, situa-se um pequeno oratório edificado em 1788. Dona Carlota Joaquina tinha uma grande devoção pela Nossa Senhora del Carmen. O altar é obra do entalhador António Ângelo.
momento da refeição era visto como ideal para ostentar toda a sofisticação das cortes europeias. Aqui podemos ver algumas das peças do serviço mais emblemático do Palácio de Queluz. Tem o nome de Dom Pedro III e ostenta as suas armas reais sobrepostas à Cruz da Ordem de Malta. A própria noção de sala de jantar como espaço pré-definido é relativamente tardia. Aliás, a expressão pôr a mesa significava literalmente isso: colocar a própria mesa em determinado lugar, que variava consoante o gosto pessoal dos monarcas. Eram habitualmente mesas cobertas com saias até ao chão, ricamente decoradas. Podemos imaginá-las com as baixelas em prata durante as refeições e com, evidentemente, porcelana de encomenda, serviços de porcelana de encomenda que habitualmente serviam para o jantar, para o chocolate, para o café e para o chá, e que estavam na moda nas cortes europeias. Como se sabe, a porcelana vem da China por mão dos monges e depois torna-se realmente moda em toda a Europa. Bem ao hábito da época, o rei Dom Pedro III, tal como a sua esposa Dona Maria I, terão sido retratados inúmeras vezes, como tantos outros elementos da família real por todo o mundo. Em Queluz, podemos ainda ficar a conhecer como seria Dona Carlota Joaquina e os seus descendentes, através destas pinturas. Uma vez mais, Jean-Baptiste Robillon deslumbra com o seu talento, desta vez ao criar a ilusão de um espaço circular através da disposição de 8 colunas que cortam os cantos e sustentam a cúpula do teto da sala Dom Quixote. As 8 pinturas da sanca e as 9 sobreportas têm molduras de ornatos de talha dourada e pasta de papel ao gosto rocaille, ilustrando cenas da vida de Dom Quixote La Mancha de Cervantes. O teto, já no espírito neoclássico, é rematado por uma tela central, com o tema Alegoria à Música. O pintor Fernando Mardel recuperou em 1940 os temas das telas originais perdidas no incêndio de 1934. Este é o quarto de aparato mais conhecido do palácio. Foi o quarto onde nasceu Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, e onde também morreu passados 36 anos, depois de ter conseguido o trono para a sua filha Dona Maria, futura Dona Maria II. O Palácio Nacional de Queluz é um dos mais deslumbrantes edifícios portugueses. Passear por entre os seus meandros é simultaneamente um desafio, uma honra e um permanente deleite. Quem já teve a oportunidade de o visitar, compreende que não se pode passar por esta vida sem o vir conhecer. Proporcionando uma caminhada mágica e incomparável através de um percurso mitológico de deuses e heróis da antiguidade clássica, alegorias às estações do ano e às artes, lagos, fontes, estátuas, bustos e vasos. Na época promoviam-se espetáculos de fogo preso, touradas, cavalhadas e eram muito célebres os passeios de barco pelo Canal dos Azulejos. A partir desse Canal dos Azulejos podíamos encontrar, por um lado,
vários pavilhões, todos eles em madeira, mas ricamente decorados, que desapareceram por ser perecíveis, não é? De que há só memória. Pavilhões de repouso, para lazer da corte, das pessoas reais, como se chamava, e também para jogos como os jogos do truque, do bilhar. E, do outro lado encontraríamos o carrossel, jogo dos cavalinhos, jogo da malha, o jardim botânico, onde eram célebres os ananásios de Dom Pedro, porque na altura, de facto, a plantação de ananás era algo de exótico, e temos que pensar neste jardim precisamente como qualquer coisa de exótico, eu diria um pouco bizarro. Aqui se reuniu aquilo que havia de melhor para mostrar, aquilo que havia de mais raro. E vinha muita coisa rara, porque nós na altura realmente tínhamos contactos com muitas partes do mundo e isso não era tão vulgar como isso tudo. Portanto, quem visitava este ambiente intimista aqui de Queluz conseguia penetrar neste mundo especial. João Antunes e Manuel da Costa Rosado surgem ligados à execução e pintura dos painéis de azulejos azuis e brancos e policromados do antigamente denominado Lago Grande, que mais não era do que uma forma de conduzir a Ribeira do Jamor, que atravessava os jardins numa extensão de 115 metros. As comportas fechavam-se, o canal enchia-se de água e as pinturas podiam ser apreciadas em pequenas embarcações, ao som de melodias tocadas pelos músicos da Rainha, na Casa da Música, situada sobre a parte central do lago. Nesse local situam-se atualmente Baco e Ariadne, e Vênus e Adonis, dois conjuntos de esculturas em chumbo do famoso escultor fundidor inglês John Cheer, cuja obra de grande qualidade, incluindo diversos grupos escultóricos, marca a decoração do jardim, sendo atualmente a mais importante coleção reunida do autor. E depois temos uma encomenda que vai transformar este jardim num jardim muito especial até hoje, que é feita a um fundidor escultor que se tornou muito famoso em Londres, John Cheer. Trata-se de uma encomenda de peças de chumbo. O chumbo era na altura utilizado para tentar diminuir os custos da pedra. E era utilizado não como hoje o encontramos, em cinzento, mas ganhava cores conforme a sua utilização. Em 1900, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia deram ordens para o restauro dos painéis exteriores do canal. Os seus autores, Pereira Cão e Carlos Alberto Nunes, francês que chega a Queluz e vai então preparar este espaço para as suas novas funções. E ele vai ser responsável pela ala poente, pelo pavilhão Robillon, que ficou com o seu nome, e pela construção da Sala do Trono e a reformulação da Sala da Música. Comecemos então a nossa visita por este admirável palácio, precisamente pela Sala do Trono. No projeto inicial do arquiteto Mateus Vicente Oliveira, existiam 5 salas. No entanto, para dar origem ao espaço atual, terão sido demolidas. Concebida ao gosto de regência rococó, a sua construção iniciou-se somente em 1768 e ficara concluída em 1774. A extraordinária obra de talha deve-se ao grande escultor entalhador Silvestre de Faria Lobo. É a sala que surpreende o visitante quando entra. Não podemos deixar de fazer E, de facto, esse vem do Jean-Baptiste Robillon, que conjugou perfeitamente todos os elementos que poderia fazer. Desde os atlantes que suportam o teto em talha dourada, todos os efeitos de talha dourada em forma aconcheada, como no francês o estilo diz rocaille, não é? Vem da concha. O jogo de luz que vem do jardim, joga com os espelhos que ampliam novamente a sala, as pinturas, tudo isto faz daquela sala uma sala glamourosa, uma sala ostensiva, uma sala rica. Mesmo com a certeza da imperfeição humana, é deslumbrante reconhecer que o homem pode ser artista. Olhando em redor, confirma-se que a vida é um milagre e que deve ser vivida como tal. As suas pinturas foram executadas sob a orientação do pintor João de Freitas Leitão e representam a fé, o sol, a esperança, a guerra, a justiça e, por fim, a caridade. As portas e pilastras espelhadas refletem a luz do lustre e das placas de luminária, mas também a do sol, que recai sobre o Jardim de Malta e entra pelas portas-janelas. Esta sala era utilizada para as grandes festas e recepções de Dom Pedro e Dona Maria, e eram também aqui concedidas as raras audiências oficiais que decorriam no palácio. Para esse efeito, armou-se o primeiro trono com dossel da autoria de Silvestre Faria Lobo.
Atualmente, a Sala do Trono é palco de banquetes oficiais e concertos promovidos por diversas entidades. Verifica-se pelo inventário de 1763 que a estrutura da Sala da Música se manteve praticamente inalterada desde a sua construção, em 1759, até aos nossos dias. Salientam-se as duas colunas pintadas, em vez do 6 para tronos, justificava-se pelas cerimónias em que o rei e a rainha eram acompanhados pelos príncipes do Brasil, herdeiros do trono. Em 1782, morre Jean-Baptiste Robillon, e quem passa a ser responsável pelos projetos do palácio é Manuel Caetano de Sousa, que em 1784 toma a seu cargo a concessão de um novo pavilhão, atualmente conhecido por Pavilhão Dona Maria. Com a edificação desta última ala, ficam concluídas as grandes obras do palácio. Em 1794, devido ao incêndio do Palácio da Ajuda, Queluz tornou-se a residência oficial e permanente do príncipe regente, o futuro Dom João VI, e de sua família, e assim permanecerá até à partida da família real para o Brasil em 1807, devido às invasões francesas. Em 1908, tornou-se propriedade do Estado e em 1910 é classificado como Monumento Nacional. A capela terá sido uma das primeiras construções a serem erguidas e o seu projeto coube a Mateus Vicente de Oliveira. Compreende uma só nave, distinguindo-se o coro da capela-mor, de planta oitavada. Várias cerimónias se realizaram, desde uma missa das pedras, por altura da chegada dos pilares da obra aqui à luz, a cerimónia de lava-pés, que se fazia normalmente na Ajuda, mas que se fez cá em 1765, uma procissão da Senhora do Cabo, que por aqui passou, mas, sobretudo, os batizados, 8 batizados dos filhos de Dom João, segundo filho de Dona Maria e Dom Pedro, e Dona Carlota Joaquina, que realmente aqui nasceram e aqui foram batizados. A cúpula da Capela-Mor é exteriormente revestida por uma cobertura de cobre em forma de bolbo, ao gosto alemão. É sob a direção de Silvestre de Faria Lobo que é executada a obra de talha dourada de inspiração rococó. Na verdade, viria a tornar-se numa referência e a influenciar a decoração dos edifícios religiosos da região de Lisboa. O retábulo representa a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Queluz, e é da autoria de André Gonçalves. Foi trazido por Dom João VI do Palácio da Bem-Posta. Pedro Alexandrino de Carvalho, entre outras obras, realizou a pintura do teto com uma temática evocativa da Virgem. Os músicos de câmara de Dona Maria I, muito elogiados internacionalmente, terão cantado inúmeras vezes neste coro magnífico, entalhado e dourado. O Quarto Império integra-se na ala de apartamentos privados, constituída por pequenas dependências de caráter intimista, onde se situavam outrora os aposentos de Dona Maria Francisca Benedita. Nos estilos neoclássico e império, a atual decoração destas salas exibe tetos e lambris de Lino se preparava o palácio para ser aberto ao público e aqui fazia obras de restauro. Deu-se um incêndio, o incêndio destruiu esta ala a partir do Corredor dos Azulejos, precisamente. Ele conseguiu depois reconstruir totalmente a Sala dos Embaixadores, uma réplica da que existia, e ela está atualmente como a víamos anteriormente em gravura da época. A existência de 2 dos 6 para tronos justificava-se pelas cerimónias em que o rei e a rainha eram acompanhados pelos príncipes do Brasil, herdeiros do trono. Em 1782, morre Jean-Baptiste Robillon, e quem passa a ser responsável pelos projetos do palácio é Manuel Caetano de Sousa, que em 1784 toma a seu cargo a concessão de um novo pavilhão, atualmente conhecido por Pavilhão Dona Maria. Com a edificação desta última ala, ficam concluídas as grandes obras do palácio. Em 1794, devido ao incêndio do Palácio da Ajuda, Queluz tornou-se a residência oficial e permanente do príncipe regente, o futuro Dom João VI, e de sua família, e assim permanecerá até à partida da família real para o Brasil em 1807, devido às invasões francesas. Em 1908,
tornou-se propriedade do Estado e em 1910 é classificado como Monumento Nacional. A capela terá sido uma das primeiras construções a serem erguidas e o seu projeto coube a Mateus Vicente de Oliveira. Compreende uma só nave, distinguindo-se o coro da capela-mor de planta oitavada. Várias cerimónias se realizaram, desde uma missa das pedras, por altura da chegada dos pilares da obra aqui à luz, a cerimónia de lava-pés, que se fazia normalmente na ajuda, mas que se fez cá em 1765, uma procissão da Senhora do Cabo, por aqui passou, mas sobretudo os batizados, 8 batizados dos filhos de Dom João, segundo filho de Dona Maria e Dom Pedro e Dona Carlota Joaquina, que realmente aqui nasceram e aqui foram batizados. A cúpula da Capela-Mor é exteriormente revestida por uma cobertura de cobre em forma de bolbo, ao gosto alemão. É sob a direção de Silvestre de Faria Lobo que é executada a obra de talha dourada de inspiração rococó. Na verdade, viria a tornar-se numa referência e a influenciar a decoração dos edifícios religiosos da região de Lisboa. O retábulo representa a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Queluz, e é da autoria de André Gonçalves. Foi trazido por Dom João VI do Palácio da Bem-Posta. Pedro Alexandrino de Carvalho, entre outras obras, realizou a pintura do teto com uma temática evocativa da Virgem. Os músicos de câmara de Dona Maria I, muito elogiados internacionalmente, Dia de mais raro. E vinha muita coisa rara, porque nós na altura realmente tínhamos contactos com muitas partes do mundo e isso não era tão vulgar como isso tudo. Portanto, quem visitava este ambiente intimista aqui de Queluz conseguia penetrar neste mundo especial. João Antunes e Manuel da Costa Rosado surgem ligados à execução e pintura dos painéis de azulejos azuis e brancos e policromados, do antigamente denominado Lago Grande, que mais não era do que uma forma de conduzir a Ribeira do Jamor, que atravessava os jardins numa extensão de 115 metros. As comportas fechavam-se, o canal enchia-se de água e as pinturas podiam ser apreciadas em pequenas embarcações, ao som de melodias tocadas pelos músicos da Rainha, na Casa da Música, situada sobre a parte central do lago. Nesse local situam-se atualmente Baco e Ariadne, e Vênus e Adonis, 2 conjuntos de esculturas em chumbo do famoso escultor fundidor inglês John Cheer, cuja obra de grande qualidade, incluindo diversos grupos escultóricos, marca a decoração do jardim, sendo atualmente a mais importante coleção reunida do autor. E depois temos uma encomenda que vai transformar este jardim num jardim muito especial até hoje, que é feita a um fundidor escultor que se tornou muito famoso em Londres, John Cheer. Trata-se de uma encomenda de peças de chumbo. O chumbo era na altura utilizado para tentar diminuir os custos da pedra. E era utilizado não como hoje o encontramos, em cinzento, mas ganhava cores conforme a sua utilização. Em 1900, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia deram ordens para o restauro dos painéis exteriores do canal. Os seus autores, Pereira Cão e Carlos Alberto Nunes, assinaram e dataram os mesmos. O Jardim Pêncil, assim denominado por ser construído sobre a cisterna de recolha de águas excedentes dos lagos, foi uma forma de Jean-Baptiste Robillon compensar o desnível de cotas do terreno dos jardins. O conjunto escultórico do Lago de Neptuno é atribuído a John Cheer. Aqui figuram 3 das 4 estações: primavera, verão e outono. Acrescentadas brilhantemente a este conjunto estão ainda as esculturas em chumbo do casal amoroso Meleagro e Atalanta. Do lado oposto, Vertumo e Pomona, outro par imperdível neste passeio. Estas peças integravam a vasta encomenda feita em Inglaterra através do embaixador Luís da Cunha e sob influência do próprio prolongamento natural das vivências dos seus interiores. A água e os seus jogos são nos jardins à francesa o seu ornamento privilegiado. No século XVIII, enaltecem-se os jardins como o símbolo da cultura oposta à natureza selvagem.
Para enriquecimento dos jardins, são ainda encomendados à Itália, através de Nicolau Pozzolo, um italiano estabelecido em Lisboa, um maravilhoso conjunto de escultura de pedra constituído por estátuas, bustos e vasos. O pavilhão Robilion parece saído de um conto de fadas. O conjunto mais grandioso de esculturas de vulto sobre a balaustrada superior representa panóplias e alegorias às estações do ano e encontra-se sobre o quarto Dom Quixote, quarto de aparato onde nasciam e morriam as pessoas reais. Em frente ao canal de azulejos, a escadaria dos Leões funciona como mais um engenho arquitetónico e cenográfico perfeito, criado por Robilion para compensar o desnível entre os jardins superiores e a parte baixa do parque. Mesmo junto da Cascata das Conchas, estas jaulas exibiram em tempos animais selvagens. Uma grande atração para a maioria das pessoas que não viajavam pelo mundo fora e que por vezes nem sabiam da sua existência. Para a obra de Quai-Luz, há alguém que se transformará numa personagem muito importante para Quai-Luz. Nem mais nem menos do que o arquiteto Jean-Baptiste Robilion, um francês, uma personagem eclética que passa por muitas fases da sua vida. Nasce em Paris, de uma família de escultores e marceneiros, trabalha na Holanda também como escultor, depois trabalha também com Thomas Germain em Paris, como Orives, dá nas vistas aqui quando Dom José sobe ao trono e nas comemorações ele faz os carros alegóricos e toda a parte da arte efêmera. Bom, é esse Jean-Baptiste Robilion, francês, que chega à Quai-Luz e vai então preparar este espaço para as suas novas funções. E ele vai ser responsável pela ala poente, pelo pavilhão Robilion, que ficou com o seu nome, e pela construção da Sala do Trono e a reformulação da Sala da Música. Comecemos então a nossa visita por este admirável palácio, precisamente pela Sala do Trono. No projeto inicial do arquiteto Mateus Vicente Oliveira, existiam 5 salas. No entanto, para dar origem ao espaço atual, terão sido demolidas. Concebida ao gosto de regência rococó, a sua construção iniciou-se somente em 1768 e ficara concluída em 1774. A extraordinária obra de talha deve-se ao grande escultor entalhador Silvestre de Faria Lobo, um dos jardins de Quai-Luz esmaga qualquer visitante, proporcionando uma caminhada mágica e incomparável através de um percurso mitológico de deuses e heróis da antiguidade clássica, alegorias às estações do ano e às artes, lagos, fontes, estátuas, bustos e vasos. Na época promoviam-se espetáculos de fogo preso, touradas, cavalhadas e eram muito célebres os passeios de barco pelo Canal dos Azulejos. A partir desse Canal dos Azulejos podíamos encontrar, por um lado, vários pavilhões, todos eles em madeira, mas ricamente decorados, que desapareceram por ser perecíveis, não é? De que há só memória. Pavilhões de repouso, para lazer da corte, das pessoas reais, como se chamava, e também para jogos como os jogos do truque, do bilhar. E, do outro lado encontraríamos o carrossel, jogo dos cavalinhos, jogo da malha, o jardim botânico, onde eram célebres os ananásios do Dom Pedro, porque na altura, de facto, a plantação de ananás era algo de exótico, e temos que pensar neste jardim precisamente como qualquer coisa de exótico, eu diria um pouco bizarro. Aqui se reuniu aquilo que havia de melhor para mostrar, aquilo que havia de mais raro. E vinha muita coisa rara, porque nós na altura realmente tínhamos contactos com muitas partes do mundo e isso não era tão vulgar como isso tudo. Portanto, quem visitava este ambiente intimista aqui de Quai-Luz conseguia penetrar neste mundo especial. João Antunes e Manuel da Costa Rosado surgem ligados à execução e pintura dos painéis de azulejos azuis e brancos e policromados, do antigamente denominado Lago Grande, que mais não era do que uma forma de conduzir a Ribeira do Jamor, que atravessava os jardins numa extensão de 115 metros. As comportas fechavam-se, o canal enchia-se de água e as pinturas podiam ser apreciadas em pequenas embarcações, ao som de melodias tocadas pelos músicos da rainha, na Casa da Música, situada sobre a parte central do lago. Nesse local situam-se atualmente Baco e Ariadne, e Vênus e Adonis, 2 conjuntos de esculturas em chumbo do famoso escultor fundidor inglês John Cheer, cuja obra de grande qualidade, incluindo diversos grupos escultóricos, marca a decoração do jardim, sendo atualmente a mais importante coleção reunida do autor. E depois temos uma encomenda que vai transformar este jardim num jardim muito especial até hoje, que é feita
a um fundidor escultor que se tornou muito famoso em Londres, John Shear. Trata-se de uma encomenda de peças de chumbo. O chumbo era na altura utilizado para tentar diminuir os custos da pedra. E era utilizado não como hoje o encontramos, em cinzento, mas ganhava cores conforme a sua utilização. Em 1900, o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia deram ordens para o restauro dos painéis exteriores do canal. Os seus autores